Olá, queridos, bom dia! Estamos nós aqui de novo, juntos. Bom dia, Cleise, bom dia, Ângela. Bom dia, Rosivone, Camila, Janice. Vou lendo aqui, gente. Vou mexendo aqui, mas vocês não imaginam. Enquanto eu tô mexendo para ler, quem tá entrando alguma coisa, a preocupação que eu tenho de desligar tudo. Vocês não têm noção. Tamanha a minha intimidade com a câmera. Fernanda Virla, bom dia, Fernanda, saudades. Que bom falar com você. Maria Elizabeth, aí deve ser Felipe, não sei. A Sandy, a Kelly, bom dia, pessoal. Bom dia, Janice. Bom demais a gente estar junto. Estou eu aqui mais um dia substituindo o Bispo André. Às vezes ele tem compromissos de última hora e tudo mais, ou então questões mesmo de agenda, e ele não pode estar aqui com vocês, então ele tem me dado essa honra e confiança. Eu já falei isso para ele, eu não falo isso aqui só para vocês, eu falo para ele da minha gratidão pela honra e pela confiança, né, de estar aqui substituindo ele nessas questões, às vezes, de última hora, ou de questões, como eu falei, de agenda mesmo, que bate o horário e ele não tem como estar. Então, e eu agradeço demais a vocês que vocês estão aqui comigo. Isso é muito bom, porque nós estamos aqui para estudar a palavra. O mais importante é a palavra. É claro que é maravilhoso ter o Bispo André aqui. E nem sempre eu consigo, às vezes, estar aqui em outros dias, por conta do dia a dia mesmo, ou às vezes eu tô cansada mesmo. A gente tem que ser sincera, gente, e acordo um pouquinho mais tarde, mas para mim é uma honra e é bom demais. Eu amo, gente, adoro estar aqui. Já falei isso para ele também. Eu falei, Bispo André, eu adoro. É bom demais a gente estar ali podendo conversar da palavra. Ali o André botou, bom dia, que honra, somos honrados também com a sua presença. Obrigada, querido. Márcio, bom dia a todos, na paz do Senhor Jesus Cristo. Bom dia, Cíntia, bom dia, Alberto, Márcio Patrick, Van Monteiro, Alê, bom dia, queridos. Bom dia, Carla. Bom dia, Regina. Bom dia, Badnita. Bom dia, pastora e irmãos. Bom dia. E, gente, vamos lá, senão a gente perde tempo. E eu fiquei, como sempre, eu fiquei animada com o que eu li, porque eu sou dessas, de que fico animada. Então, eu fiquei, e ontem, desde ontem que eu estava lendo e gravando o devocional em áudio, só que o devocional em áudio a gente tem que ser rapidinho, né? E eu gosto daqui, porque a gente pode explorar mais. E aqui, isso já ficou no meu coração e gerando um monte de coisa. Então, vamos lá, vamos começar. Bom dia, Luísa. Bom dia, Anne. Vamos lá, vamos começar. Orar, mas sem acreditar. E olha só, gente. Eu vou ser muito sincera, falei, meu Deus, eu vou de encontro ao livro. Não, mas eu entendo que esse orar sem acreditar não é orar sem fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. A palavra já nos orienta sobre isso. Mas à medida que a gente vai lendo e a gente vê o contexto, eu quero ver isso com vocês, o contexto dessa história que é maravilhosa. Aliás, eu queria incentivar, depois que a gente não tem tempo para isso, que vocês leiam toda essa história. Aqui, bom dia. O André falou que daqui a pouco grava também. Isso aí, bom dia, Patrícia, Luciana. Vocês leiam o que está lá em Atos 12, do versículo 1 ao versículo 18. Leiam depois com calma, porque é maravilhoso o poder de Deus que a gente vê revelado aqui. Então, vocês lendo, vocês vão perceber isso no nosso bate-papo aqui, que eu não acredito que esse orar sem acreditar seja... Não, eu estou orando sem fé. Estou orando, mas na verdade eu não acredito. Não. Não é esse contexto. Eu entendo que sem acreditar de que Deus poderia fazer o que ele fez, não no sentido de não achar que Deus não tenha poder, nada disso, mas no sentido de
deles serem, né, terem sido surpreendidos por Deus, pela forma como Deus agiu. Porque às vezes a gente tem essa tendência, a gente ora, a gente pede, mas entre aspas, a gente deixa Deus dentro de uma caixinha, achando que Deus vai ter que agir de uma determinada forma, da maneira como a gente já criou na nossa cabeça como a libertação, como a salvação, como a resposta tem que vir. E Deus chega sendo Deus e faz algo completamente diferente, que verdadeiramente traz uma libertação, uma transformação e nos surpreende. E foi o que aconteceu aqui. Então vamos lá, vamos ler. Eles, porém, lhe disseram: você está fora de si. Insistindo ela em afirmar que era Pedro. Disseram-lhe: deve ser o anjo dele. Atos 12:15. Só para vocês poderem entender esse contexto. Pedro foi liberto. Isso aí, já vamos dar um spoilerzinho aí. E quando Pedro chegou lá onde a igreja estava reunida em oração, ele bateu na porta, uma serva foi atender, o nome dela era Rode. E ela, quando ouviu a voz de Pedro, ela ficou tão eufórica que ela saiu, voltou correndo para avisar as pessoas: Pedro tá aí, Pedro tá aí. E nem abriu a porta para Pedro, de tão assim eufórica que ela ficou. Eu imagino a cena e acho até engraçada. E eles, apesar de estarem orando, não imaginavam o que poderia ter acontecido, e a gente vai ver aqui. Falaram: você tá doida, você tá maluca da cabeça, não, tá fora de si, fora de juízo, deve ser o anjo dele. E eu preciso parar aqui para falar. A Mariana falou que já leu, muito bom. Não, um dia uma rosa, já li, exatamente, isso aí. Eu preciso parar aqui, porque quando eu estava lendo isso, deve ser o anjo dele, eu falei: Senhor, eu queria entender exatamente o que era isso. E eu fui dar uma pesquisada, né? O Luiz falando essa passagem maravilhosa, realmente eu fui dar uma pesquisada para poder entender. E aí pesquisando na internet, gente, assim, de acordo com direções bíblicas, o que eu li quando que eles falam, deve ser o anjo dele, é que tinha uma cultura lá da época. Não, aqui não está se ensinando sobre anjo da guarda, não é isso. Mas tinha lá uma cultura, né, de que que as pessoas tinham anjos da guarda. Então eles associaram, não, é a cultura do povo, né, lá do povo, de que Deus designava anjos para proteger pessoas específicas. Isso era um pensamento cultural deles, né? E então eles nem sabiam, na verdade, eles estavam orando, mas eles nem sabiam se Pedro ainda estava vivo ou morto. E a gente vai ver isso porque o rei Herodes planejava matá-lo após a Páscoa. Então eles estavam meio sem saber. Então eles, peraí, será que isso era uma aparição de algum anjo, alguma manifestação sobrenatural associada a Pedro? Eles não sabiam, e isso também não é bíblico, né? Deus não ensina nunca na palavra de Deus de que pessoas mortas se tornam anjos. Então, assim, nenhum momento, gente, isso é uma doutrina bíblica, tá? Como eu falei, que essa passagem não é sobre anjos da guarda, ela está sendo relatada, e eu acho isso muito legal na Bíblia. Ela foi relatada como uma fala de uma cultura local da época, tá? Mas isso não é para a gente pegar e criar uma doutrina em cima disso, porque seria completamente antibíblico. E o foco dessa passagem não é isso. Isso aqui foi só uma fala que eles tiveram. Tudo bem? Eu acho que era preciso a gente trazer esse entendimento. Mas vamos lá, vamos continuar, vamos ler o texto. Você pode orar com a sua mente, mas duvidar em seu coração. Às vezes, Deus vai responder às orações da maneira como fez quando Pedro estava na prisão, já aguardando a sua execução. Vamos parar aqui, só para a gente poder entender o contexto.
o rei Herodes de Agripa, ele tinha um pouquinho antes, e você lê, se você voltar um pouquinho ali, você vai ler, ele tinha mandado matar, né, Tiago, o apóstolo Tiago. E ele viu que isso estava agradando os judeus, então ele já prendeu Pedro também e tinha intenção de matá-lo ali após a festa da Páscoa. Então Pedro estava ali. Pedro estava na prisão, e você lendo o texto, você vai ver que ele estava preso, acorrentado e guardado por 4 escoltas de 4 homens cada um. Ou seja, tinham 16 homens guardando Pedro, que estava ainda acorrentado. Só que no versículo 5, e isso é tremendo, Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente por ele. Numa outra versão, fala que a igreja orava incessantemente por ele. Olha só, gente, isso aí já tem que falar com a gente. Então, vamos voltar aqui. Os cristãos em Jerusalém não tinham como libertá-lo, então eles oraram. Quando Deus libertou Pedro, a reação deles revelou a dúvida que havia em seus corações. Eles argumentaram que Pedro não poderia estar livre, mesmo estando ele parado lá fora, batendo a porta. E aí eu paro aqui de novo, gente. Por isso que eu falo que eu não creio que tenha sido uma falta de fé de que Deus faria alguma coisa. Mas sim o que eu disse para vocês, que a gente coloca Deus numa caixinha. Vamos entender o contexto, né? O que aconteceu? Pedro estava lá preso. E é tão legal, gente, que Pedro estava preso sabendo que ele ia morrer, né? Naturalmente falando, humanamente falando. Mas diz aqui no versículo 6 que, na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, e esse julgamento já era com carta marcada, ele seria morto mesmo, Pedro estava dormindo. Mesmo em meio a uma morte iminente, mesmo em meio a essa situação que parecia já ter um ponto final, a igreja estava orando. E Pedro, que era o ponto X da questão, ele dormia, gente. Ele descansava em Deus. Ele estava ali completamente rendido, relaxado em Deus, e isso revela pra gente tamanha confiança. Para e pensa isso pra gente mesmo, né? E eu vou ser sincera, gente, eu nem vou falar assim, Pedro não tinha fé, se ele tivesse passado a noite acordado, orando. Claro que não, gente. Claro que não, ele sabia que ele ia ser morto. Ele sabia, ele não era assim, não será, humanamente falando, humanamente. Mas ele dormia, ele descansava. Então isso aí já tem que falar com a gente. Tem situações que a gente não vai poder fazer nada. Mas ainda assim, a gente pode descansar nesse Deus, que é poderoso e que pode todas as coisas. Mas aí, só para a gente poder contextualizar, Pedro estava ali e ele dormia, e de repente apareceu um anjo e que soltou as correntes de Pedro, abriu as portas da prisão, tirou Pedro. Os 16 homens estão lá. Eles não viram nada. Eu acredito que houve uma cegueira geral ali na hora, né? Eles não perceberam nada, e Pedro só foi se dar conta do que estava acontecendo quando ele estava fora dos portões da cidade, porque até então ele foi, o anjo falou, vambora, calça tuas sandálias, vambora, e ele foi seguindo, e ele achava que ele estava tendo uma visão, ele não estava achando que aquilo era real. Ele só se deu conta quando ele já estava, vamos dizer assim, em segurança, numa distância segura, que ele se deu conta. Gente, eu tô livre mesmo, isso aconteceu. Isso não é uma visão. Então, era esse contexto. E ele aí foi para casa de Maria, mãe de João Marcos, onde a igreja estava ali reunida em oração. Era um local de reunião em oração, onde a igreja estava orando incessantemente por ele. E aí foi quando ele chegou e bateu na porta.
E aí continua o texto aqui. É possível ser uma pessoa de oração e ainda assim não ter fé? É possível se iludir achando que por estar pedindo ajuda a Deus, você realmente já tem fé na sua capacidade de suprir as suas necessidades? A sua fé ainda não está forte, você se surpreende com as respostas de Deus à sua oração? Sim, a gente se surpreende. Sabe por quê? Justamente pelo que eu falei, e vou falar pela terceira vez, porque a gente coloca Deus numa caixinha, achando que Deus só vai agir como a gente quer, ou como a gente imagina que seria a solução. E quando eu lia esse texto e ia meditando, eu lembrei de Sadraque, Mesaque e Abednego, quando eles falaram para o rei, olha, a gente não vai se prostrar diante de você. Você vai jogar a gente na fornalha? Tudo bem, pode jogar. Porque se Deus quiser, ele vai nos livrar. Mas se ele não quiser também, saiba que a gente não vai se prostrar, porque só tem um Deus verdadeiro e só a ele a gente se prostra. E aí eu te pergunto, alguém, naturalmente falando, poderia imaginar o que Deus iria fazer? Estou falando lá de Sadraque, Mesaque e Abednego. De que sim, eles seriam lançados na fornalha, mas do que Deus ia fazer? Eu acho que naquele tempo, se fosse assim, a igreja estivesse orando, naquele tempo não era o caso, mas vamos supor, tá? Isso é uma hipótese. Eu acho que a igreja nunca iria imaginar que eles sim seriam jogados, mas que estaria ali com eles o quarto homem na fornalha e que eles sairiam sem nada, sem queimadura nenhuma, até mesmo sem cheiro nenhum de queimado. Por quê? Porque foge da nossa lógica e às vezes a gente quer que Deus haja dentro da nossa lógica. Mas não foi isso que Deus fez. Usando esse exemplo de Sadraque, Mesaque e Abednego e usando aqui a questão de Pedro. O Senhor fez completamente diferente. Ele fez o impossível. Ele tirou eles da fornalha, eles foram lançados, tirou eles e o rei reconheceu, olha, a partir de agora é um decreto aí, só tem um Deus verdadeiro. E quem não adorar esse Deus, né, é só ele. E da mesma forma, Deus foi lá e fez um mover. 16 homens não viram nada. E se você ler o texto, você vai ver que ficou no dia seguinte um alvoroço enorme. Cadê Pedro? Onde está Pedro? Não sei o que aconteceu. Que o rei Herodes fez um inquérito ali com aqueles homens e aqueles guardas todos foram executados. Porque não tinha explicação lógica. Então eu quero deixar aqui para você hoje o seguinte: não limite a ação de Deus, não limite as respostas de Deus, não crie um caminho. Deus é por aqui, deixa ele ser Deus, porque ele é o Deus do impossível. Lucas 1:37 fala sobre isso, não há impossíveis para Deus e ele sabe como agir, quando agir, ele sabe a forma certa de fazer, de forma que o nome dele seja glorificado, tal como aconteceu no relato lá de Sadraque, Mesaque e Abednego. O rei reconheceu que Deus, ele era o único Senhor, que ele era o único Deus verdadeiro. Então, muitas vezes Deus vai te colocar, entre aspas, numa vitrine, onde as pessoas não vão entender o livramento, a transformação, a libertação, a resposta que ele vai trazer na sua vida, mas que aquela forma de agir e no tempo dele vai revelar que só ele é Deus e que só ele poderia fazer aquilo. Então, deixa Deus ser Deus. E aí, continuando. Como filho de Deus, você deve ter a expectativa de receber respostas de Deus para as suas orações. Mas você pede a Deus para fazer algo sem ajustar a sua vida ao pedido de oração que está fazendo? Se você está orando por avivamento, como está se preparando para a sua chegada? Se está orando por perdão, você ainda vive oprimido pela culpa? Se você pediu a Deus para prover as suas necessidades, ainda está preocupado e ansioso? Peça a Deus para aumentar a sua fé e comece a viver uma vida que reflita uma confiança absoluta nele. Por causa de sua graça, Deus pode escolher responder a seus pedidos, apesar da sua falta de fé. Mas você perderá a alegria
da experiência de orar com fé. Como eu falei, eu não acredito que eles não tinham fé. Eu acredito que eles não imaginavam o que Deus vai fazer. Porque, como eu disse, a igreja orava incessantemente. Então, se a igreja orava incessantemente, é porque ela cria que Deus poderia fazer alguma coisa. Só que eles não imaginavam como. Eu acho que eles imaginavam como. Senhor, ele estava orando, Senhor, ajuda Pedro. Dá forças a ele, Senhor. Ele vai ser morto, mas ajuda ele. Dá forças. Ou então muda a mente do rei Herodes, que ele decida soltar Pedro. Eu acho que, eu não sei como eles oravam, mas eu creio que eles criam. Mas eles não imaginavam o que Deus poderia fazer. Então, guarda uma coisa. Deus, ele age. Mesmo quando nós não compreendemos o que está acontecendo, mesmo quando a gente não consegue ver, não consegue enxergar uma solução lógica, Deus age, Ele opera na minha e na sua vida, mesmo quando a gente está sem entender, Senhor, por que isso aconteceu? Sabe, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, diz o Senhor. Né? Deus, ele é soberano, querido, sobre qualquer prisão. Pedro estava ali preso fisicamente, sim. Havia correntes, havia soldados, mas então humanamente era impossível ele ser liberto. Como libertar o homem ali, tirar de 16 soldados, ainda tinha as algemas, tinha tudo. Como tirar Pedro dali? Humanamente era impossível, mas deixa eu te falar uma coisa que eu já te falei ainda há pouco. Lucas 1,37, não há impossíveis para Deus, não há cadeias que Deus não possa quebrar, não há portas que Deus não possa abrir, não há ferrolhos que Deus não possa despedaçar. Não existem circunstâncias, não existem situações impossíveis para o Senhor. Ele é poderoso para libertar, para transformar, para curar, para salvar, porque Ele é Deus. E nada que a gente diga, isso não pode acontecer, impede a ação de Deus, porque Ele é todo poderoso. E outra coisa que a gente tem que aprender com esse texto, a igreja sim estava orando. E como eu falei, eu creio que eles acreditavam que Deus poderia intervir, mas não da forma como Ele interviu. E por isso a igreja se surpreendeu, porque eles imaginavam outra coisa. Aqui o texto fala que eles estavam na casa, que Pedro vai à casa de Maria, mãe de João Marcos, né, onde eles estavam reunidos ali. E deixa eu te falar uma coisa, e aí eu queria te perguntar para reflexão, não é para jogar peso em ninguém. A sua casa e mais, a sua vida tem sido um lugar de oração? Tem sido um lugar onde as pessoas sabem que ali tem oração, ali ela pode confiar? Porque a casa de Maria era um local onde a igreja se reunia constantemente para estar em oração, estar buscando ao Senhor. E será que assim tem sido a nossa casa? Mas eu vou mais além, será que assim tem sido a nossa vida? Será que as pessoas podem olhar para mim, para Lilian, e aqui tem um monte de gente, né? Eu tô olhando, tem a Nancy, tem a Carla, tem a Rosivone, tem a Cláudia, tem o Paulo, não dá tempo de eu ficar lendo tudo, tem o André. Será que as pessoas olham para a gente e falam assim, peraí, ali, a Lilian, o André, a Cláudia, a Carla, ali, entre aspas, aquela vida ali, entre aspas, é uma casa de oração, onde eu posso confiar, onde eu posso correr e falar, meu irmão, minha irmã, ora por mim, me ajuda nessa batalha que é impossível. Será que a nossa vida tem sido isso, queridos? Porque o mundo não tem esperança para o mundo, entre aspas, se Pedro está preso, pronto, acabou, e vai morrer. Mas tem uma arma poderosa, que é a oração, que quebra cadeias, que transforma, porque o nosso Deus pode. E isso é como se fosse a faca e o queijo na mão que a gente tem nessa linguagem popular. Então, a igreja ficou surpreendida por causa de como Deus respondeu. Eu já vou ler ali o testemunho do nosso irmão. E sabe o que isso fala para mim? Que Deus responde a nossa oração.
Mesmo que a nossa fé seja imperfeita, e a nossa fé é imperfeita, não sei, porque nós somos imperfeitos, mas imperfeita nesse sentido de que, sim, eu estou orando e é isso aí, eu tenho que orar, mas eu não consigo imaginar uma resposta tão rápida ou da forma que foi. Mas isso, mesmo que eu não consiga imaginar como Deus vai agir, isso não tira a eficácia da oração, como está lá em Tiago. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. E esse texto revela isso para nós. Ou seja, a eficácia da nossa oração não depende se eu consigo crer que Deus vai livrar da fornalha, que Deus vai despedaçar as portas das prisões, ou o que vai acontecer, mas depende da nossa confiança em Deus, porque é Ele quem faz. E sabe o que eu aprendo nesse texto, queridos? Que a igreja, ela tinha acabado de ver o apóstolo Tiago ser morto. E ali Pedro estava preso. Você imagina a dor daquele povo, a dor que eles estavam sentindo. Mas isso não gerou revolta em Deus. Deus, olha só, Tiago acabou de ser morto, não adiantou nada. Não, eles mesmo em meio à dor da morte do apóstolo Tiago e da dor de ver Pedro preso e que seria morto, humanamente falando, eles decidiram permanecer em oração, porque eles sabiam que Deus poderia operar. Então, às vezes, a gente não sabe e a gente não consegue responder por que Deus permitiu que Tiago fosse morto e por que Deus fez esse milagre e salvou Pedro de uma forma estrondosa, milagrosa. A gente não sabe responder e a igreja também não sabia. Mas isso não anula o poder de Deus, não anula a soberania dele e não anula a nossa responsabilidade de estarmos orando incessantemente para que o mover de Deus aconteça e para que ele haja. E a última coisa, que por causa da nossa hora, creia que a resposta de Deus, ela pode ser maior do que o que você está esperando. Efésios 3, versículo 20, fala que Deus ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo que pedimos ou pensamos. A igreja orou, talvez ela estivesse pedindo proteção para Pedro, mas Deus fez o infinitamente mais, ele fez o extraordinário, ele enviou um anjo para libertá-lo, porque ele é poderoso para fazer isso. Então, se alegre com as respostas de Deus. Você viu Rod, ela ficou tão feliz que ela nem abriu a porta. Ela deixou Pedro plantado lá fora. Quando a sua resposta chegar, que ela seja um motivo, desculpa, queridos, de honra, de glória, de alegria, de gratidão a Deus. E mais, que ela se torne um testemunho para que outras pessoas vejam quem é o teu Deus. Não para te exaltar, olha meu Deus, o que ele fez. Não, mas para revelar quem ele é e o que ele pode fazer. Deixa eu só ler aqui para fechar. Tem um comentário aqui do André. Estamos orando ali, ela botou aqui, estamos orando pela sobrinha do meu irmãozinho da igreja que está em coma e creio, visualiza ela saindo e andando do hospital. E quando perceber vai estar em casa igual a Pedro. Vamos orar, a gente vai orar agora, vamos orar por essa pessoa, essa menina, né? Irmãzinha, não sei se é a idade. Mas é isso, gente. Então creia. Não permita que a sua, entre aspas, falta de fé no sentido de limitar a ação de Deus ou a direcionar Deus é por aqui. Não permita que isso impeça você de ver e viver o extraordinário de Deus, porque Ele é poderoso para te responder, para trazer a resposta às suas orações, mas para te surpreender, fazendo infinitamente mais e fazer com que isso seja um testemunho, tal como foi lá Sadraque, Mesaque e Abednego, em que as pessoas olhem e falem assim, verdadeiramente, só Deus poderia fazer. E só porque, rapidinho, isso aqui eu preciso falar. Imagina que Deus tivesse mudado
a mente de Herodes, e Herodes, ó, desistir, pode soltar Pedro. Seria maravilhoso. Meu Deus, seria maravilhoso. Pedro estaria livre, a gente estaria glorificando, a igreja estaria feliz. Mas, humanamente, alguém poderia falar, será que foi Deus mesmo? Que foi resposta de oração, que nada. Que isso, gente? Aquilo ali, ele simplesmente mudou o pensamento dele. Mas muitas vezes, Deus vai até fazer isso e pronto, cada um tem o seu direito de crer ou não crer. Mas tem horas que Deus fala, não, peraí, agora eu vou mostrar aquilo que só eu posso fazer. E foi o que aconteceu. E ele continua agindo dessa forma na nossa vida hoje. Sabe por quê? Porque ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, a gente pode crer e continuar orando incessantemente. Vou ler aqui só para fechar, para terminar. A Carla botou, não importa as más notícias, Deus tem sempre o melhor. Verdade, Maria Elizabeth, tomo posse em nome de Jesus, né? Quem dá o ponto final na tua história é o Senhor. A Ângela botou, Deus é lindo. A Carla botou, crer até o fim, exatamente. E a Cecília, bom dia a todos vocês, a paz do Senhor. Peço orações à família, amém. Vamos orar? Senhor amado, muito obrigada, porque como é maravilhoso, Senhor, a gente olhar e ver que você é o mesmo. Ontem, hoje e eternamente, que você que operou, que libertou Pedro, que fez algo extraordinário, é o mesmo que é poderoso hoje para quebrar cadeias, para abrir portas, para despedaçar ferrolhos e para fazer algo extraordinário, fazer o impossível. Senhor, em nome de Jesus, que nós verdadeiramente, Senhor, estejamos num relacionamento profundo contigo, de forma que a gente creia a cada dia, Senhor, de que Tu és esse Deus poderoso para fazer infinitamente mais além de tudo que pedimos ou pensamos. Senhor, ajuda-nos, Senhor, a manter firmes a nossa confissão de fé, crendo, Senhor, na Tua palavra que revela quem Tu és, Deus. Senhor, te peço aqui por aquele pedido do nosso irmão, dessa pessoa que está em coma. Deus, tem misericórdia, vai lá naquele hospital agora, Senhor, e entra com providência em nome de Jesus. Que, Senhor, que tudo que está desregulado, toda enfermidade que caia por terra e o teu nome possa ser glorificado através daquela vida, Senhor. Da mesma forma, Senhor, abençoa a família, a vida de cada um aqui. Cada um de nós aqui tem motivos de oração, tem aquilo que às vezes parece impossível aos nossos olhos, mas, Senhor, ajuda-nos, Senhor, a permanecer crendo e orarmos incessantemente, Senhor, crendo que Tu és o Deus que pode operar, Deus. Em nome de Jesus, abençoa e guarda o dia de cada irmão aqui, Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. É isso aí, a Cecília botou, é o Deus do impossível, é isso aí. Fiquem com esse versículo, Lucas 1:37. Não há impossíveis para Deus. E leiam esse texto todo, Lucas 12, de 1 a 18 ou 19, agora eu não estou lembrada, que é maravilhoso. E deixa o Espírito Santo falar com você, né? Amém. O realizar de Deus é maravilhoso. Amém. Deus abençoe vocês. Até uma outra oportunidade. E que o Senhor os guarde a cada dia. Beijo, tchau. Um dia abençoado para todos nós. Amém. Deus abençoe.